Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Retomamos mais uma vez aos nossos estudos semanais. Nós estamos estudando neste período de pandemia, enquanto aguardamos a normalidade, ainda que seja talvez um novo normal, como alguns gostam de dizer. Estamos estudando acerca da palavra de Deus, o livro de Eclesiastes, com o tema Deus, nossa grande prioridade. Esse é o nosso tema geral, é o tema dado ao livro, um livro onde o rei Salomão escreve já no final de sua vida, já mostrando um profundo arrependimento por tudo que ocorrera a ele, por tudo que ele mesmo fizera no decorrer do seu reinado. E agora nós estamos estudando o capítulo de número 10. Nós vamos começar hoje o capítulo de número 10, um capítulo muito forte, assim como foi o anterior. No capítulo 9 nós estudamos sobre aprendendo com a morte. E nós vimos primeiramente que a morte é para todos, que tudo nesta vida, ou seja, tudo debaixo do sol termina na morte. E por isso devemos aproveitar as oportunidades e que nosso tempo é imprevisível. Aliás, esse tópico, esse ponto, ele se repete, não é à toa, não sou eu que estou repetindo, é Salomão que repete isso constantemente. Para quê? Para que nós estejamos preparados, para que nós possamos prestar contas diante de Deus e diante de toda a sociedade. Pois bem, hoje estaremos estudando o tema Fugindo da Tolice. Esse vai ser o nosso tema, vai ser o nosso estudo de hoje no capítulo 10, de 1 a 20. Mas antes, nós vamos fazer a leitura deste capítulo e eu quero pedir para que você possa acompanhar aí em sua Bíblia. Eclesiastes, capítulo 10, versos de 1 a 20. Assim diz a palavra do Senhor. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de um tolo. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. Há outro mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Tolos são postos em cargos elevados, enquanto ricos ocupam cargos inferiores. Tenho visto servos andando a cavalo e príncipes andando a pé como servos. Quem cava um poço cairá nele. Quem derruba um muro será picado por uma cobra. Quem arranca pedras, com elas se ferirá. Quem racha lenha, se arrisca. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Se a cobra morder antes de ser encantada, para que servirá o encantador? As palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato o destroem. No início, as suas palavras são mera tolice, mas no final são loucura perversa. Embora o tolo fale sem parar, ninguém sabe o que está para vir. Quem poderá dizer a outrem o que lhe acontecerá depois? O trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho de casa. Pobre da terra cujo rei é jovem demais e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Feliz é a terra cujo rei é de origem pobre e cujos líderes comem no devido tempo para recuperar as forças e não para embriagar-se. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. O banquete é feito para divertir e o vinho torna a vida alegre, mas isso tudo se paga com dinheiro. Nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar suas palavras e seres alados poderão divulgar o que você disser. Vamos orar? Pai de amor, nós louvamos o teu nome, Senhor, e te adoramos pela grandeza que há em ti e pelo teu poder. Obrigado pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui e que possamos compreender mais e mais a tua palavra. Abra, Senhor, as nossas mentes e coração, para que possamos, ó Deus, compreender tudo que tens para nós.
dirija as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. O pregador mostra que a tolice traz muitos perigos, tanto para pessoas comuns como para reis. As incertezas da vida, mais uma vez, são tratadas pelo pregador. Ele olha isso, ele observa isso e ele vai tratar isso. E aqui a tolice é descrita e está ligada à ideia da insensatez, ou seja, a falta de sabedoria em decidir ou escolher o que deve ser feito. Veja bem, insensatez é a ideia de alguém desajuizado, imprudente, insensato, maluco, louco. Essa é a ideia da insensatez. E ela está ligada diretamente à falta de bom senso na tomada de decisões ou em coisas desse tipo. Então, há um problema muito sério que Salomão está levantando aqui. E ele mostra que há muitas pessoas que são verdadeiramente tolas diante de muitas coisas. E ele começa a trabalhar de uma forma muito interessante, mostrar que por menor que seja a tolice ou a insensatez, devemos fugir dela. Por menor que ela seja, devemos buscar fugir. Assim como a mosca, diz ele no primeiro verso, assim como a mosca morta produz um mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Então o que Salomão está nos dizendo é que fugir da insensatez deve ser o nosso alvo constante. Nós devemos lutar para fugir dessa insensatez, lutar para fugir dessa situação em que muitas vezes somos colocados. Muitos males podem ser evitados quando se usa a sensatez, ou seja, quando se mantém sensato, sóbrio diante dos fatos. Então, o primeiro ponto é cuidado, por menor que seja a insensatez, a tolice, nós devemos tomar muito cuidado e fugir dela. Outro ponto que Salomão se preocupa é com a honestidade. E honestidade não quer dizer sensatez necessariamente. Aqui ele vai fazer um contrassenso muito interessante. Muitas vezes nós temos pessoas que são honestas, que são corretas, mas que a sua sensatez o leva a tomar decisões perigosas. Perigosas. É óbvio que a gente vai sempre procurar optar por pessoas honestas. Isso é óbvio. Mas temos que tomar muito cuidado. Olha o que diz Salomão nos versos 2 e 3 do capítulo 10. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de um tolo. O contrassenso dos dois versos que nós acabamos de ver mostra que a insensatez, mesmo quando precedida de boas intenções, pode causar males terríveis. O pregador mostra que a tolice pode existir mesmo entre pessoas que aparentemente andam correto. A falta de bom senso na tomada de decisões ou nos desígnios de um líder pode trazer problemas para todos. Então temos que avaliar com muito carinho, com muito cuidado, para que, quando nós tivermos que trabalhar com relação à honestidade, à integridade, que também fujamos da insensatez, da loucura, das tomadas de decisões precipitadas, loucas. Isso vale também quando nós vamos escolher os nossos políticos. Muitos afirmam, eu escolho o político porque ele é honesto. Claro, eu creio que a honestidade deve estar em primeiro lugar. Mas muitas vezes nós escolhemos um honesto que é tolo, que é maluco, que vai fazer coisas que pode destruir. Então nós temos que estar atentos a isso aí. É óbvio que no nosso caso, no país em que nós vivemos, até isso é complicado. Porque muitas vezes, entre um tolo e um desonesto, é melhor escolher um tolo. Mas temos que avaliar muitas outras coisas. A avaliação não pode ser feita apenas por pequenas coisas ou por pequenos detalhes que venhamos a observar. Então, quando você for escolher o seu político, dar o seu voto, escolha tanto pela sensatez ou pela falta de tolice, e tanto como a honestidade. Obviamente que é difícil dizer até qual que vai pesar mais. Aí você tem que pensar no bem-estar da maioria na hora da escolha. Mas realmente, um tolo, por mais honesto que seja, por mais boa intenção que seja, ele pode trazer grandes problemas, grandes dificuldades para uma nação. E aí Salomão vai trabalhar exatamente isso, a tolice de governantes.
Versos 5 e 6 ele diz o seguinte: há outro mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Tolos são postos em cargos elevados, enquanto ricos ocupam cargos inferiores. É importante notar aqui que ricos aqui significa pessoas de valor. Tem nada a ver com rico financeiro, não é essa visão que Salomão está olhando. Não é necessariamente tem a ver com a riqueza material. Então o pregador mostra que escolhas políticas ou interesseiras são perigosas. E é por isso que é muito importante que quando nós venhamos escolher os nossos governantes, os escolhamos com base em critérios técnicos, para que ele possa escolher um ministério técnico, um secretariado técnico. Tudo isso ajuda. E tudo isso mostra se ele é um tolo ou não é um tolo. Né? Porque o tolo vai continuar, às vezes, até fazendo conchar que não seja de forma desonesta. Mas ele vai continuar porque ele tem outros interesses por trás. Então, muitas vezes, o que nós vemos é uma desordem social completa. E o pregador mostra isso até o verso de número 11. E depois vai voltar a falar nos versos 16 a 19. Então, o que eu gostaria de dizer é que o Brasil precisa aprender com os conselhos do pregador. E quando eu digo Brasil, tanto aqueles que escolhem, os eleitores, como os eleitos, ou aqueles que são votados. Os que escolhem saber pesar entre tolo, honesto, entre outras coisas. E os que são eleitos saberem trabalhar com sensatez, com sobriedade, sabedoria no cumprimento daquilo que Deus estabeleceu para que ele possa fazer. Os versos de número 16 e 17 nos ensinam coisas interessantes. Veja o que diz a palavra de Deus. Pobre da terra cujo rei é jovem demais e cujos líderes comem no devido tempo para recuperar as forças e não para embriagar-se. Salomão então está mostrando que o que mais se precisa são líderes amadurecidos e assessores responsáveis. Pessoas que estão ao lado dele com responsabilidade, com vigor e com responsabilidade. Apesar da falibilidade humana, devemos respeitar nossos líderes e governantes. Salomão já disse isso no passado. Veja bem o que ele diz no verso de número 20, no último verso. Nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras e seres alados poderão divulgar o que você disser. Então Salomão está trazendo à mente, à memória, aquilo que ele já ensinara antes, que apesar de haver líderes tolos, desonestos, entre outras coisas, precisamos respeitar as autoridades, porque toda autoridade foi constituída ou é constituída por Deus. E aí Salomão vai trabalhar naquilo que pode trazer um pouco mais de lucidez à nossa vida, que vai nos ajudar definitivamente a fugir da tolice, de fugir da insensatez, que é o equilíbrio nas palavras. Olha o que diz os versos 12 e 13. As palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato o destroem. No início as palavras são mera tolice, mas no final são loucura perversa. Veja bem o que Salomão está nos mostrando. Então o insensato é marcado por sua fala excessiva, pelo seu trabalho vão. E isso é mais uma vez a amostra de como nós precisamos nos equilibrar. Tiago, ele nos traz à memória também a ideia de controle da língua. E ele diz que aquele que controla a língua é perfeito, equilibrado. E tudo isso mostra o quanto nós precisamos verdadeiramente de termos vidas sensatas, centradas à luz da palavra de Deus. E o que nós podemos aprender de tudo isso? A primeira coisa que nós aprendemos foi logo no início. Por menor que seja a tolice, evite-a. Lute para não tê-la. Busque de todas as maneiras ter uma vida sensata, centrada. Fuja de todas as maneiras da tolice, por menor que ela seja. Segunda coisa que nós aprendemos, a honestidade, ela deve ser seguida também de sensatez. Por mais que as pessoas gostem de se gabar de serem honestas, mas se elas não têm sensatez, elas podem destruir um trabalho. Um governante pode destruir um país, um estado. Um líder pode destruir, um treinador pode destruir um time.
Entre tantas outras coisas. Um técnico pode fazer um serviço mal feito, mesmo que ele seja honesto, correto, íntegro. Eu conheci muitas pessoas assim, que com toda a honestidade, muitas vezes faziam serviços mal feitos, exatamente porque trabalhavam com insensatez, trabalhavam de qualquer maneira. Então, muito importante que entendamos que a sensatez, ela anda de mão dada com a honestidade. A terceira coisa que nós aprendemos é que nós devemos estar atentos aos nossos governantes e saber escolher os governantes. Para o nosso caso, um país democrático, onde as urnas falam, isso deve nos fazer repensar muitas coisas. É óbvio, não podemos trabalhar com aquela ideia de que ele faz, por isso que eu voto nele. Ele rouba, mas faz. Não é assim. Não é isso que eu estou dizendo. Mas também temos que ponderar. Porque muitas vezes o tolo, por mais honesto que seja, ele pode prejudicar. E muito. Às vezes mais até do que aquele que aparentemente é desonesto. Mas volto a repetir, não é motivo para usarmos aquele velho ditado que diz, ele rouba, mas faz. Não é motivo. Temos que ter equilíbrio. E essa hora é muito importante. E por fim vimos que a sensatez, ela é equilibrada através do nosso falar, do nosso lábio. Então o controle da língua é muito importante. A sensatez, ela se torna equilibrada quando eu tenho um falar equilibrado, quando eu sei a hora certa de falar, a hora certa de ouvir, a hora certa de me postar diante das pessoas, me portar diante das pessoas e falar na hora certa, no momento certo, da maneira certa. Tudo isso caracteriza uma pessoa que busca realmente viver dentro de uma sensatez. Pense nisso. Que Deus possa completar isso em seu coração. Que nós possamos compreender, aprender mais e mais. E que nós possamos nos desenvolver para a honra e glória do nosso Deus. E assim, desejamos que você possa conhecer esse Deus maravilhoso e viver dentro dos preceitos que Ele assim estabeleceu. Que Ele nos abençoe. Amém.